Pensando sobre Provérbios, dia 28 de dezembro, Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, porque eles sabem que têm débitos. Eles fazem coisas falsas, erradas, enganam outras pessoas. Então, quando eles estão no seu dia a dia, eles ficam com medo. Eles fogem de qualquer situação sem que ninguém os persiga, porque eles ficam o tempo todo carregados de medo e de dúvidas quando eles chegam em algum lugar, se de repente não é alguém da polícia, se de repente não é alguém que pode descobrir o passado deles, se de repente não é alguém que sabe o que eles fizeram. Então eles ficam o tempo todo com medo. Outro dia, um homem que se converteu estava dando seu testemunho e dizendo que ele era muito rico quando estava envolvido com o tráfico de drogas. Ele morava numa mansão, ele tinha vários carros, ele vivia em uma região nobre, mas ele não conseguia dormir. E ele viveu assim durante todo o tempo em que ele esteve envolvido no tráfico, porque ele ficava o tempo todo pensando: de repente, se a polícia invadir a minha casa, eu tenho que sair correndo, eu tenho que fugir. Depois que ele se converteu, ele entregou todos os bens para a polícia que foram confiscados porque foram obtidos com a prática do crime. E hoje ele estava dizendo: hoje eu tenho apenas um lugar para morar e uma moto, mas hoje eu durmo em paz todos os dias, porque eu sei que eu não tenho débito com ninguém. Então, o versículo primeiro, quando ele fala assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo. Quem é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça. A justiça corresponde ao ajustamento das suas condutas com a palavra de Deus. Então, com aquele que está ajustado com a palavra de Deus, está confiado. Está confiado significa estar com confiança, como o filho do leão. O leão é o animal mais forte. Então, o filho do leão é protegido pelo leão. Em outras palavras, aquele que faz a vontade de Deus está protegido por Cristo. Vamos lembrar que ele é o leão da tribo de Judá, o que significa dizer que ele justifica, protege, guarda, livra e derrama proteção sobre todos aqueles que praticam a justiça. O versículo 1, portanto, nos traz um ensinamento para esse fim de mês. Faça coisas corretas em tudo o que você fizer, porque você nunca precisará fugir, nunca precisará correr, não precisará ter medo de ninguém, não temerá mal nenhum, mas estará confiado como o filho do leão, estará com confiança na proteção de Deus. Você sabe que o Senhor te guardará, te protegerá, te livrará e impedirá que o mal alcance a sua vida, porque, como nós lemos aqui em Provérbios 26, no versículo 2, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. O mal só virá sobre aquele que pratica o mal. A maldição, ela é como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo. O pássaro sabe para onde ele está indo. A andorinha sabe para onde está voando. A maldição tem destino certo. É sobre a cabeça e sobre a vida daquele que pratica o mal. Então, voltando aqui para Provérbios 28, fogem os ímpios
sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Verso 2: Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O versículo 2 fala que na terra existem muitos governantes, existem muitos presidentes, imperadores, senadores, pessoas que ocupam poder. E essa existência de tantas pessoas ocupando cargos de príncipes acontece porque no mundo as pessoas cometem transgressões e pecados. Pecados significam coisas erradas. A palavra pecado no original significa errar o alvo. O fato de sempre o povo perceber que o presidente, o líder, o governador, aquela pessoa que lidera faz alguma coisa que desagrada, faz, impõe, exige que nas leis da grande maioria das nações existam regras para que exista transição eleitoral, transição política. E outro motivo pelo qual existem muitos príncipes, quando você lê o livro de Reis na Bíblia, você vê que alguns reis mataram outros que estavam no poder para poderem assumir o trono. Então sempre existe alguém que está observando aquele que está no trono. O próprio rei Davi sofreu a oposição do seu filho, do seu próprio filho, Absalão. Absalão quis tomar o lugar de seu pai e criou uma conspiração, reunindo povo, e houve até mesmo general de exército que traiu o rei Davi e passou para o lado de Absalão para ajudá-lo a tentar buscar o trono. Quando Salomão foi assumir o reinado de Israel, a Bíblia conta que Adonias, que era o seu irmão mais velho, fez uma comemoração, dizendo que ele reinaria. Foi necessário que o rei Davi fizesse uma celebração pública para dizer que o rei que o sucederia seria Salomão. Então nós vemos que a história mostra que a transgressão, o que é transgressão? É aquilo que transgride a legislação. As pessoas querem poder, elas querem assumir o trono, elas querem liderar. Então existem guerras, existem revoluções, existem revoltas, existem golpes de Estado. Todas essas coisas ocorrem contra os governos, porque existe uma luta, uma disputa por poder, por vaidade, e poder, a busca por poder, por vaidade. Tudo isso são coisas que as pessoas que estão longe de Deus estão o tempo todo buscando. Existem pessoas que buscam poder para terem as suas vantagens pessoais atendidas. Então, por causa da transgressão da terra, por causa do pecado, da cobiça, da soberba, do interesse particular, da busca por poder, do egoísmo, por causa disso, existem muitos príncipes, existem muitos políticos, governadores, porque existem muitas dessas pessoas que não estão preocupadas com os interesses do próximo, com os interesses do povo. Eles estão preocupados com os seus pecados, ou seja, em satisfazer os seus interesses. Então, por existir isso, é que existem tantos governantes, existem tantas disputas, existem tantas questões. Mas o correto seria que a terra fosse governada por homens prudentes e sábios. Por isso que a parte B do versículo 2 diz assim: mas,
pela virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. A terra continua por causa da existência de homens prudentes e sábios. O versículo 2, portanto, nos ensina que na terra existe essa questão de existirem muitos príncipes, mas o que a terra precisa é de homens prudentes e sábios, porque com homens prudentes e sábios é que ela continua. Nesse jogo entre a existência de pessoas que transgridem e de pessoas que estão comprometidas com os interesses públicos, você vê essa disputa política e eleitoral e em busca de poder em todas as esferas, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Na esfera privada, você vê isso também acontecendo, quando ocorrem disputas para a presidência, direção, supervisão de cargos dentro das empresas, das grandes companhias, sejam elas multinacionais, sejam elas pequenas empresas. Onde existe um cargo, existem pessoas interessadas. Existem pessoas mal intencionadas, egoístas, que estão buscando apenas o seu próprio interesse, e existem os que são prudentes e sábios. Quando você recebe a graça de estar em um lugar onde o líder, o chefe, o pastor, o padre, a pessoa que é responsável por aquele departamento é alguém que é prudente e que é sábio, você vê que a coisa vai bem. Mas quando você tem o azar, quando você tem o desprazer de ter alguém que está governando, seja na esfera pública, seja dentro do lugar em que você trabalha, seja onde você estiver, então você vê que se multiplicam os males. Versículo 3. E esse versículo 2 orienta, portanto, que devemos prestar atenção em relação a quem nos governa, para podermos, se temos a chance de escolher a pessoa, escolher pessoas que sejam prudentes e sábias, para que tenhamos o bem. Versículo 3. Por isso, ainda no versículo 2, é tão importante estar atento em relação às questões de eleição, para que você escolha as pessoas mais adequadas para ocupar cada cargo, porque elas tomam decisões muito importantes em relação à população. Versículo 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Quando você encontra um homem pobre, que veio de uma origem pobre, o que você espera? Que o fato dele ter tido experiência com a pobreza faz com que ele seja uma pessoa mais humilde e preocupada em ajudar as outras pessoas por entender o sofrimento delas, porque ele mesmo passou. Mas, quando o pobre, quando assume o poder, ao invés de ajudar os pobres, oprime os pobres, ele é como uma chuva impetuosa. A chuva impetuosa é aquela chuva que tira toda a plantação que foi feita sem dó e que não deixa nada, nada e nada. Então, se um homem que foi pobre começa a oprimir os outros pobres, não há mais esperança. É como se não tivesse mais nenhum trigo. Não existe mais resposta, não existe solução. Em outras palavras, se alguém é pobre e oprime os outros pobres, esse alguém é alguém que vem para trazer total destruição. Esse versículo 3 ensina que lembre-se daquilo que você já passou, porque pobreza não é só sobre dinheiro. Uma pessoa pode ter quando o texto fala de pobreza, pobreza é uma situação de improdutividade, uma situação de falta, uma situação ruim, uma situação desfavorável. Uma pessoa que passa por
depressão, por tristeza, por um problema no seu casamento, que já passou por um problema profissional e sabe como é aquilo, e depois, quando encontra outra pessoa que passa pela mesma situação e fala: Isso não é nada, é uma pessoa que está oprimindo o próximo. A pessoa já passou por aquela situação. O que o versículo 3 está dizendo é: tenha empatia. Quando você passa por uma situação ruim, lembre-se que você já passou por isso. Procure estender a mão para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Não seja uma pessoa insensível. Não seja uma pessoa pobre, mas seja uma pessoa rica de espírito, no sentido de querer estender a mão e ajudar aqueles que estão passando por uma situação parecida com a que você já passou. Você sabe que essa situação é ruim, porque você já passou. Então, tenha empatia e estenda a mão. Procure ajudar as pessoas que estão passando por aquilo que você já passou. Porque quando você ajuda as pessoas em situações ruins, você está mostrando que ainda há esperança para a humanidade. Versículo 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Se você não cumpre a lei, é o mesmo que você dizer assim: os ímpios estão corretos. Às vezes, você não cumpre a lei porque você pensa assim: eu não vou cumprir a lei para que eu receba um benefício, para que eu seja beneficiado. Mas, quando você pensa em você mesmo, para que você receba um benefício descumprindo a lei, é o mesmo que você dizer: quem descumpre a lei é que está fazendo a coisa correta. Então, o versículo 4 traz um impacto muito grande quando nós pensamos no nosso próprio umbigo. Quando nós pensamos em eu vou receber uma vantagem aqui, então eu vou burlar a lei. Aqui eu posso deixar de recolher um imposto na minha empresa. Não vai dar nada. Quando você faz isso, é o mesmo que você dizer: todo mundo que faz isso está certo, todo mundo que faz isso está correto. Então, fazer algo errado para nós sermos favorecidos é algo mais grave do que nós pensamos. O versículo 4 está dizendo: sempre que você mente, por mais que a sua mentira seja uma mentirinha, você está dizendo com o seu gesto, com a sua atitude: vale a pena mentir, e todo mundo que mente está correto. Dizer dessa forma gera um impacto muito grande, porque você pensa: mas era só uma mentirinha. Mas a pequena mentira significa que você concorda com aqueles que mentem. E esse versículo 4 está dizendo isso: os que deixam a lei louvam o ímpio. Quem não cumpre o que é certo está dizendo: o ímpio está correto. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Aquele que luta pela verdade, luta pela justiça, cumpre a sua palavra, ele está dizendo: é isso que é o certo. E é por isso que é tão difícil fazer a coisa certa. Porque muitas vezes você está num lugar em que o certo, você sabe o que é o certo, mas é tão comum as pessoas darem um jeitinho, adaptarem a situação, que você pensa: eu não vou fazer totalmente certo para que ninguém fique me incomodando, porque as pessoas vão me perturbar. É por isso que quando você é um cristão e, por exemplo, fala contra a homossexualidade, contra o lesbianismo, contra a fornicação, contra o adultério, as pessoas começam a perseguir os cristãos, porque se tornou algo comum. Se você está namorando uma única pessoa, então por que você não pode se deitar com ela? Você não está mentindo para ninguém, não está sendo infiel com ninguém,
Qual é o problema disso? Essas são as palavras das pessoas do mundo. Então, se você fala, isso aí está errado, porque Deus, ele não aceita que um homem e uma mulher com um homem assumam, se entreguem à prática da intimidade sem que tenham estabelecido um pacto, uma aliança, um comprometimento. Eu vou estar com você porque eu vou cuidar de você até o final. É por causa disso que Deus estabeleceu alianças certas. Deus não trabalha com nada que é incompleto. Ele, quando ele nos trouxe a salvação, ele disse: Eu vou enviar meu filho, ele morrerá por vocês e ele morrerá mesmo, com morte de cruz. E todos aqueles que receberem a Jesus terão a salvação. Deus, o próprio Deus, cumpre os pactos e as alianças até o fim. Ele diz: Eu vou reconciliar a humanidade comigo. E para isso, o meu próprio e único filho morrerá. E aquele filho, que é Cristo, veio e morreu, de fato, para trazer salvação. E ele estabelece, em Gênesis 2:24, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e se unirá com a sua mulher. Unir vem de unidade, vem de único. Então ele está dizendo, você será um só com a sua mulher, você virá e dirá, vou viver com você para sempre. E serão ambos uma só carne. O mandamento é claro, mas quando você defende esse mandamento dependendo do lugar em que você está, você será perseguido. Os que guardam a lei pelejam contra eles. Veja que o versículo 4 fala que quem guarda a lei, quem cumpre a lei, quem prega a lei, peleja. Pelejar significa guerrear, significa lutar. E quando nós falamos de pelejar, lutar, guerrear, batalhar, estamos falando de guerra, de conflito, de contenda, de batalha. O que significa que haverá chateação, incomodação, perseguição e haverá a necessidade de disposição para que você peleje, guerreie, combata, mantenha sua palavra, dizendo o que é certo e o que não é. Tanto que Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, sobre as bem-aventuranças: Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa da justiça. Fiquem alegres quando isso acontecer, porque foi assim que eles perseguiram os profetas e aqueles que se preocuparam em lutar e defender a verdade. E é por isso que temos visto nos últimos dias um abandono da luta pela verdade. Até pastores começam a aliviar esses temas de homossexualidade e lesbianismo. Até o Papa chegou a trazer um alívio em relação a essas questões. E não só em relação a essas questões, mas em relação à mentira, à corrupção, ao adultério, a tudo. Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os homens maus não entendem. Eles ficam perguntando por que existem tantas regras, por que existem tantas proibições. É porque eles são maus. Aquele que é mau se inclina para fazer a sua própria vontade. Um exemplo simples: o excesso de açúcar e a glutonaria e a bebedice, todos sabem, fazem mal para a saúde. Mas as pessoas que sentem prazer nisso não param de comer doces. Isso é um exemplo simples de como o ser humano sempre se inclina para o lado do mal. É muito gostoso você comer
brigadeiros, chocolates, bombons e todo tipo de doces. É muito bom para a carne você participar de bebedices, participar de várias coisas. Assim também é muito bom para a carne praticar a prostituição e o adultério. Mas aqueles que são maus, eles não entendem o juízo. Eles falam, isso é bom. Por quê e qual a razão disso estar errado? Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os que buscam o Senhor entendem que Ele criou os céus e a terra e Ele criou um conjunto de como as coisas devem funcionar. O Senhor criou a água, devemos beber água. O Senhor criou a prática do trabalho, devemos trabalhar e também cuidar do nosso corpo. O Senhor criou a paz, criou a harmonia, criou a, a longanimidade, que é a paciência, a tolerância. Ele ensina isso na palavra dele. Mas o homem criou, na sua maldade, a contenda, a guerra, o conflito, a disputa, a mentira. Deus criou a salvação em Cristo, mas o homem se desviou e disse, eu não quero esse caminho, porque esse caminho é um caminho de renúncia. Eu tenho que renunciar a um monte de coisas. Porque os homens, quando caíram no pecado lá no Éden, ficaram com uma inclinação para o mal. Portanto, a maldade é inerente ao ser humano. Quando nós nascemos em pecado. Davi escreveu isso no Salmo 51. Em pecado eu fui concebido. Em pecado a minha mãe me deu à luz. Por essa razão, Davi reconheceu que ele cometeu o pecado de adultério com Batseba e ele ficou tão desejoso de ter Batseba como sua mulher que até mandou matar o esposo dela, que era Urias. Por quê? Justamente pela maldade. Os maus não entendem o juízo, porque os maus entendem só o que querem fazer, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Eles pensam que podem assumir o lugar de Deus, pensam que Deus é mau, que Deus é cruel, que Deus coloca muitas regras. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Por quê? Porque os que buscam o Senhor recebem o Espírito Santo. E em João, no capítulo 16, Jesus explicou para os discípulos: vocês precisam ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra e traz clareza em relação ao que é certo e ao que é errado. Então, os que buscam o Senhor recebem o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você não consegue compactuar com aquilo que é mal. Você se sente incomodado com relação ao que está errado, porque o Espírito Santo convence e mostra: esse caminho é um caminho mau, é um caminho que te leva para o erro. Portanto, o versículo 5 está revelando o que acontece na terra. A maldade faz parte da humanidade e os maus não entendem por que existem tantas leis de Deus. Porque eles não recebem, porque eles não buscam ao Senhor. Eles querem realizar as suas vontades. E quando nós queremos colocar as nossas vontades acima de Deus, nós não entendemos a vontade de Deus. Só entendemos a vontade de Deus quando nos submetemos à vontade dele, quando buscamos conhecê-lo, quando buscamos receber dele o conhecimento. Então o Espírito Santo nos é dado e passamos a entender tudo. Versículo: busque o Espírito Santo. Peça a Deus: Deus, me concede o teu Espírito Santo. Renova os meus pensamentos para que eu entenda as coisas conforme o Senhor as vê. Deus, quando falou com Adão e Eva, disse: não comam do fruto da ciência do bem e do mal,
no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eles não acreditaram, e comeram e pensaram, não aconteceu nada. Mas o que aconteceu? Foi plantada a disposição para o mal. E essa disposição ficou na humanidade, e Deus havia alertado Eva e Adão sobre isso. Quando Deus nos alerta de alguma coisa, Ele realmente sabe quais são as consequências. As pessoas que caem no adultério ou na mentira, elas pensam, é só uma mentirinha. Ah, mas é só uma escapadela. E depois que fazem isso, acabam vendo, sofrendo o impacto das consequências daquilo que fizeram. Sempre que o mal vem como uma oportunidade, parece que não vai acontecer nada. Assim como alguém que deixa de recolher um tributo pensa assim, não vai acontecer nada. Imagine se todas as pessoas dessem um jeito de não recolher os tributos, mesmo sabendo que os políticos desviam uma grande parte do dinheiro. Se ninguém ajudar, não haverá nada. Então faltará segurança pública, saúde, com todos os males e com toda a corrupção que acontece. Ainda assim mesmo, muitas pessoas recebem segurança, proteção e atendimento em muitos serviços públicos. Se assim também, quando você pensa assim, eu não vou dizimar porque os pastores são todos ladrões. Ainda com o desvio que acontece nas igrejas, muitas pessoas recebem cestas básicas e muitas pessoas recebem atendimento espiritual, porque aquela porta está aberta. Então perceba que quando nós inclinamos o nosso pensamento para o mal, nós estamos mostrando que nós não entendemos o juízo. Pense que aquele tributo que você paga é o tributo que está sendo usado no asfalto e está sendo usado no remédio que está lá no posto de saúde. Ao invés de pensar, não, o meu dinheiro é aquele que foi para o bolso do político, pense, o meu dinheiro é aquele que foi para atender as vacinas das crianças e que foi usado para a construção das escolas. É a sua contribuição, tanto na questão dos impostos quanto na questão dos dízimos e das ofertas, que permitem a continuação dos governos e também dos projetos de Deus. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então é melhor você ser sincero do que você ser rico e conseguir a riqueza por meio de caminhos errados. Se for para você ser rico, enganando, sendo mau, sendo perverso, então é melhor que você não seja. O versículo 6 fala sobre a honestidade, sobre a sinceridade. Sinceridade é quem não tem cera. Sinceridade é a qualidade de sem cera, sem máscara, sem engano, sem trapaças, sem mentira, que se relaciona com o próximo e com Deus de maneira limpa. É melhor ser pobre que anda na sinceridade do que conseguir a riqueza, mas por meio da trapaça, do engano, da corrupção, da mentira. Versículo 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O companheiro dos comilões fica obeso. Quando você come demais, você fica com problemas em várias partes do seu corpo. No fígado, no estômago, problemas que podem afetar o seu coração. Por exemplo, quem come açúcar demais pode ter diabetes. Diabetes pode levar a cegueira, pode levar a infartos. Então, a pessoa pode pensar, que pecado tem em comer um pouquinho a mais? Mas esse pecado de comer um pouquinho a mais traz inflamações no corpo.
traz sobrepeso. Na época da pandemia, aqueles que estavam acima do peso tinham complicações em relação a poder tomar a vacina. Aqueles que ficam acima do peso têm mais dificuldades para respirar, para caminhar, para encontrar um assento no ônibus, no avião, em qualquer lugar. Então, veja que estar acima do peso, viver comendo de maneira excessiva, é algo que traz vergonha porque traz problemas para a família e para a própria pessoa. Versículo 8. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. O que aumenta a sua fazenda com usura, usura é cobrança de juros excessivos. Onzena vem de 11, aquele que cobra além de 10, ou seja, cobra a mais. Quem faz isso, quando empresta, sempre cobra a mais, acaba recebendo um castigo. Em algum momento vai tropeçar e em algum momento alguém vai comprar aquilo que essa pessoa tem e vai ser alguém preparado por Deus para fazer o bem. O versículo 8 está trazendo uma promessa. Sempre que você cobra além daquilo que é justo, em algum momento essa injustiça vai retornar para você. E quando Deus decretar o tempo da justiça, o próprio Deus vai se incumbir de colocar alguém que está comprometido em realizar aquilo que é certo. De tempos em tempos, Deus desce na terra e realiza a justiça. Percebe-se que, observando na história, algumas pessoas são más e elas vão praticando mal, ficam nos governos, ficam na liderança, ficam um tempo governando e reinando. De repente, Deus muda aquilo e vem alguém que é justo e vai fazendo a justiça e governando por um tempo, mas eis que as pessoas que praticam o mal voltam-se contra o justo, fazem o mal e trazem novamente a maldade. Deus permite que eles fiquem por um tempo e depois desce e faz justiça novamente sobre a terra. Por que Deus permite esse ciclo de maldades e de bondades? Porque Deus expõe os pecados da humanidade. Ele deixa os maus fazerem as coisas más para que o justo consiga perceber quais são as qualidades da justiça. Nós sabemos o valor da justiça quando nós observamos as consequências daquilo que é mal. Adão e Eva não conseguiam ter um parâmetro. O que vai acontecer se a gente comer desse fruto? Não vai acontecer nada. Mas hoje, quando nós vemos a importância da fidelidade conjugal, nós sabemos dessa importância porque nós vemos o que acontece com famílias em que houve um adultério. Quanta destruição acontece na unidade do casal, nos filhos que se perdem, nas separações e nos divórcios que trazem pessoas que vão crescer com uma série de problemas e traumas que depois precisarão ser tratados em consultórios de psicólogos, de psiquiatras, que precisam ser tratados por Deus. Então você olha o mal e você percebe as suas consequências. Então aquele que cobra juros excessivos, ele não vai ficar para sempre ali. Haverá um tempo em que o Senhor muda a história, coloca outras pessoas para que se compadeçam do pobre, e tudo isso fica como uma revelação, uma demonstração de como é ruim e mal quando você é alguém que cobra juros em excesso e não se compadece de ninguém. Verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não escuta a oração de pessoas que não querem ouvir a lei, que não querem saber de nada do que é justo. Versículo 10.
Isaías, capítulo 59, versículo 1, o profeta disse que o Senhor não está com os seus ouvidos entupidos e a sua mão não está fechada para abençoar vocês, mas os vossos pecados fazem a separação entre vocês e Deus, para que ele não escute as vossas orações, para que ele não estenda a mão dele sobre vocês, por causa dos vossos pecados. Versículo: quem quer receber as bênçãos de Deus, ter comunhão com Deus, receber o Espírito Santo de Deus. Talvez você está há muito tempo dizendo: Deus não me escuta, Deus não me ouve. O que você tem feito? Conserte a sua vida e você verá se Deus não te responderá. Ele tem prazer em responder àqueles que se sujeitam à vontade dele. Tiago escreveu isso: sujeitai-vos a Deus, e ele vos exaltará. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Leia isso depois em Tiago, capítulo 4, versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então, quem desvia, quem faz a coisa correta, vai cair na sua própria sepultura. Agora, quem é sincero, aquele que não coloca cera, não usa máscara, não mente, não engana, não perverte, vai receber o bem. Aquele que é honesto receberá o bem. Versículo: alguém pode dizer assim: mas os desonestos prosperam. Eles prosperam até um tempo. E de repente, quando chega o tempo da justiça de Deus, eles tropeçam. Mas o honesto vai caminhando num caminho sempre reto. Ele só caminha para o caminho certo, para o caminho da prosperidade e daquilo que é bom, sem ter que fugir, como diz o versículo 1. Os ímpios, eles precisam fugir, mesmo que ninguém os persiga. O sincero, no versículo 10, ele não precisa, ele vai herdar o bem. Vai aos poucos, sendo constante em realizar a coisa correta. E ele vai crescendo e subindo, e no final ele olha pelo retrovisor e fala: o caminho está todo certo e aplainado, sem nenhum tipo de falha, buraco, curva ou algo ruim que eu tenha que me esconder ou fugir. Versículo 11: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Aqui está falando a respeito da riqueza meramente de dinheiro. Aqueles que têm muito dinheiro pensam: eu sou sábio, porque eu consegui muito dinheiro. Mas o pobre de dinheiro, muitas vezes a pessoa não tem a mesma riqueza de dinheiro do rico, mas ele tem a riqueza da sabedoria. Ele olha e vê como o rico é tolo quando coloca o seu coração num carro, numa casa, numa fazenda, ou quando pensa: eu posso trair a minha esposa todas as vezes que eu quiser, porque afinal de contas sou eu que sou o rico e que pago tudo em casa. Porque há pessoas que dizem isso e fazem isso. Tem outros que dizem: eu tenho dinheiro, todo mundo tem que me receber, eu tenho que entrar em qualquer lugar, todo mundo tem que me tolerar, porque afinal eu é que tenho dinheiro. E quando alguém age assim, porque tem dinheiro, mostra que, na verdade, é um tolo, porque não entendeu que o seu dinheiro não compra honestidade, fidelidade, harmonia no casamento, paternidade, honra. Vem o pobre, que é sábio, e examina. Olha lá, aquele que acha que por causa do dinheiro tem direito de passagem livre, tem direito de fazer tudo o que quiser. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. É o que acontece quando os justos estão no poder e governando, o povo se alegra. Mas quando tudo vai mal, com pessoas praticando corrupção e fazendo coisas erradas, as pessoas se escondem nas suas casas, pensando: o que é que podemos fazer no meio de todo esse mal? Versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa
e deixa, e deixa, e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa e se arrepende. Se arrepender significa não retornar a fazer aquilo que é errado, alcançará misericórdia. Deus derrama sua misericórdia sobre os que são sinceros, não sobre aqueles que têm lágrimas de crocodilo, que choram e depois limpam e dizem, e depois voltam a fazer o que fazem de errado. Deus quer pessoas que se arrependem, que confessam e deixam. Quando ele perdoou aquela mulher adúltera, no Evangelho de João, no capítulo 8, que foi pega no próprio ato e foi trazida em público, e todos disseram, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Desde os mais velhos até os mais jovens começaram a se retirar e Jesus ficou sozinho com ela e ele disse, mulher, alguém te condenou? Ela disse, ninguém. E ele disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, o Senhor, Ele quer que você confesse, mas que você deixe. Um outro dia, um jovem estava brincando com o Evangelho. Ele estava dizendo, Deus é tão bom que Ele me perdoa todos os dias. E é tão bom adulterar. Eu não canso de pecar e Ele não cansa de me perdoar. É um pensamento errado. Na verdade, no tempo certo, Deus está vendo o tempo de aplicar a justiça nessa pessoa. Porque Ele está dizendo, eu não canso de pecar e Ele não cansa de me perdoar. Ele está dizendo, eu não estou arrependido. Eu estou brincando com Deus. Eu acho que Deus é um palhaço, porque eu faço e Ele perdoa. Deus não é palhaço. Deus, Ele observa qual a motivação de cada ato que nós praticamos. No tempo certo, Ele derrama a sua justiça. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Temer significa ter medo e significa também ter respeito. Então, bem-aventurado o homem que continuamente, que de maneira constante, respeita a Deus e treme diante de Deus, sabendo que Ele é todo-poderoso. Com um sopro, ele destrói a terra. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Em outras palavras, aquele que diz, eu faço o que eu quero, Deus sempre perdoa, como esse jovem que fala, eu não canso de pecar e Deus não cansa de me perdoar. Ele está endurecendo o coração. Em um tempo, a pessoa cai no mal. Versículo 15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O leão bramidor é quando o leão está em posição de ataque. Urso, quando está com fome, com toda a força que ele tem, ele é extremamente perigoso e destrutivo. O ímpio que domina sobre um povo pobre, sobre um povo que não tem força, não tem sabedoria, não sabe como escolher, assim é com um povo que é governado por pessoas ímpias, corruptas, é um povo que acaba sofrendo. É um povo que acaba sendo carregado das suas riquezas, porque o ímpio, o governante corrupto, ele é como um urso faminto. Ele precisa comer tudo que está na frente dele. E como ele é grande na corrupção, ele carrega as riquezas do seu povo. E o povo acaba perecendo em razão desses governantes que são ímpios, que são como leões que estão com fome, como ursos que estão famintos. Versículo 16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Príncipe falto de inteligência é o governante que não governa com sabedoria. O que ele vai fazer? Vai multiplicar as coisas erradas, vai multiplicar a opressão. Príncipe que é falto de inteligência não sabe aplicar os recursos públicos. Então vai faltar
medicamento no posto de saúde. Vai faltar livro didático nas escolas. Vai faltar estratégias para realizar melhores contratações para que o Estado possa ser melhor. Porque falta inteligência. Mas o que aborrece a avareza é aquele que segura, retém o dinheiro e não aplica naquilo que é necessário. Prolongará os seus dias. Então, aquele que aplica os recursos para investimentos e para melhorar a educação, a saúde, o transporte e as condições, vai prolongar os seus dias. São aquelas pessoas que vão ser eleitas novamente, vão ser colocadas novamente quando tiverem a oportunidade de serem de eleições limpas, vão ser as pessoas que vão ser colocadas novamente naquela posição pelo bem que estão trazendo. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O versículo 17 nos lembra da história de Caim. Quando Caim matou Abel, Deus disse para ele: aonde está o seu irmão? E Caim respondeu: por acaso eu sou guardador do meu irmão? E Deus respondeu para ele: o sangue do teu irmão clama na terra. Ou seja, o sangue que você derramou foi de um justo. E então você será fugitivo na terra. Ou seja, a pessoa que mata alguém fica sempre com a culpa, está sempre fugindo, está sempre correndo, porque tem uma dívida muito grande. Então o texto está dizendo: ninguém o detenha. Em outras palavras, deixe a pessoa carregar a cruz que ela tem que carregar da culpa pelo fato de ter matado alguém. Esse versículo 17 é um versículo muito claro a respeito de não matar ninguém, de não matar outras pessoas, de que a vida pertence somente a Deus. É um versículo para aqueles que estão envolvidos no crime e que pensam: não fez o que eu quero, atrapalhou meu caminho, eu mato. Essas pessoas têm um julgamento com Deus. Versículo 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Versículo 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Escolha bem os seus amigos. Existe um estudo que mostra que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você prestar atenção, as pessoas com quem você mais anda ganham mais ou menos o que você ganha, moram mais ou menos no mesmo lugar em que você mora, têm mais ou menos o mesmo carro que você tem. As 5 pessoas mais próximas, as mais próximas a você. Então, escolha bem os grupos de que você vai participar. Procure buscar conhecimento, informação, crescimento e fazer novas amizades com pessoas que têm mais conhecimento, mais riqueza, mais prudência, mais espiritualidade, mais inteligência, porque aí você vai trocando informações e isso vai fazendo com que você cresça. Você precisa estar num grupo de amigos onde as pessoas estão em níveis mais altos que os seus. Muitas vezes isso vai gerar um desconforto em você, mas é de você sentar com essas pessoas que estão em níveis mais altos que vai gerar um desconforto em você, que vai fazer você crescer. Crescer dói. Assim como quando somos crianças, existe um processo até firmar as nossas pernas para que possamos caminhar e depois correr, existe um desconforto, um treinamento. Então, o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Pense que a sua terra é a sua vida. A sua terra é o seu casamento. Quando você cuida do seu casamento, você virá a fartar-se de pão. Em outras palavras, o seu casamento será bom. Quando você lavra a sua terra, lendo a palavra, orando, jejuando, você está trabalhando na sua vida espiritual. Você virá a fartar-se de pão. Você terá
a palavra para poder dar alimento para os que precisam de pão da vida, que é Jesus. Quando você lavrar a sua terra, tomando conhecimento a respeito de investimentos e aplicações financeiras, você vai saber usar o dinheiro de maneira melhor. Você virá a fartar-se de pão. Terá mais condições de comprar coisas melhores, porque você está trabalhando sobre a sua terra. Se você lavrar a sua terra, cuidar da sua vida, ao invés de ficar cuidando de fofoca e de cobiça e inveja em relação ao seu vizinho, você fará multiplicar o seu pão. Mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O ocioso é o que fica sem fazer nada, fica de braços cruzados, fica na esquina, na rodinha, conversando a respeito da riqueza do outro, do próximo. Então, o ocioso fica falando a respeito da vida dos outros. Você viu o fulano? Agora ele foi promovido. Você viu a cicrana? Agora ela já casou. E agora ela já está tendo filhos. E agora ela já está fazendo isso e aquilo. Quem é ocioso fica só observando e fica se fartando de pobreza. Pobreza é improdutividade. Versículo 20, escolha bem os seus amigos. Versículo 20, porque isso exerce uma influência e impacto muito grande. Pense, hoje é 28 de dezembro. Daqui a alguns dias estaremos em um novo ano. Coloque como meta para o novo ano rever as minhas amizades, rever os meus projetos a respeito da minha terra, a respeito da minha vida, no espiritual. Orar mais, ler mais a palavra, jejuar, criar planos para estar mais perto de Deus. No casamento, cuidar mais da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Em relação ao trabalho, procurar ser 1% melhor a cada dia. Em relação aos investimentos, procurar aprender alguma profissão nova para que eu tenha uma segunda riqueza, onde eu possa aumentar os meus ganhos. Uma outra coisa é rever as amizades, andar com pessoas que tenham mais sabedoria, mais inteligência, mais riqueza financeira, mais conselho, mais entendimento, que sejam corretas, honestas, sinceras e verdadeiras. Versículo 20. Essas novas amizades vão trazer novos caminhos, vão trazer novos ambientes, vão trazer coisas que você nunca pensou e vão trazer resultados novos. Pense que 28 de dezembro do ano que vem, você tem que estar com resultados novos, diferentes. O que você quer ter, o que você quer conquistar, o que você quer dizer no dia 28 de dezembro do ano que vem que você conquistou. Versículo 20, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Tudo na vida tem um processo. Tudo isso que nós falamos a respeito do versículo 19, de lavrar a sua terra, é um processo. Então, o questionamento que foi feito é: o que você espera em 28 de dezembro do ano que vem? Isso envolve 365 dias. Isso envolve trabalho diário. Isso envolve esforço, dedicação, empenho e preocupação em relação ao que você está fazendo. Isso exige foco, constância, determinação. Então, o homem que é fiel aos seus compromissos abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, o que quer os resultados já na virada do ano, como muitas pessoas pensam, vai virar o ano. O ano é novo. E você vai passar ano em ano com esperança de que vai vir riqueza, mas ela não virá sem o seu esforço. Quem se apressa quer cortar o processo. Quem corta processo recebe o castigo. Provérbios capítulo 19, versículo 2, fala assim: aquele que se apressa peca, e aquele que erra virá a ficar irado com o Senhor. Tem pessoas que se apressam, erram e colocam a culpa em Deus. Provérbios 19, versículos 2 e 3. 21. Ter a respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.
Prevaricar significa não fazer o que tem que ser feito, significa fazer a coisa errada. Não respeite a aparência das pessoas, respeite o que elas de fato fazem. Tem pessoas que respeitam a aparência, dizem, olha, aquela pessoa parece que é uma boa pessoa, então tudo que ela falar eu vou fazer. Preste atenção, só faça aquilo que é honesto e verdadeiro. Versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O versículo 22 está dizendo que quem quer só riqueza financeira é tolo. Você precisa buscar riquezas espirituais, de caráter. E as riquezas financeiras devem vir daquilo que é correto, honesto, verdadeiro. Quem corre atrás só de riqueza financeira a qualquer preço e a qualquer custo, em algum momento vai fazer coisas erradas e terá e tropeçará nos erros que cometeu no caminho errado. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É melhor você corrigir as pessoas do que você ficar elogiando. O versículo 23 também fala: tome cuidado com pessoas que te elogiam. As pessoas que te elogiam não falam a respeito do que você precisa corrigir para que você melhore. Elas estão colocando você na estagnação. Elas vão dizer: está bom o que você fez, e vão fazer com que você não tenha força de vontade para melhorar e corrigir o caminho e alcançar resultados melhores. Por isso é importante escolher os amigos. 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Se você mora numa família e rouba as pessoas da sua própria família, você próprio é o destruidor da sua família. Versículo 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Altivo de ânimo é o orgulhoso. O orgulhoso sempre está preocupado em que ele seja honrado, em que ele seja exaltado, em que ele seja reconhecido, em que ele diga para os outros: o que você fez não presta. Então, o orgulhoso, ele sempre traz divisão, guerra, contenda. Ele atrapalha o ambiente. Mas quem confia no Senhor engordará. Porque quem confia no Senhor faz as coisas que são corretas, no tempo certo, de maneira constante, executando e realizando o que é certo todo dia. Como consequência, receberá prosperidade. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Preste atenção. Aqui, o versículo 26 está falando de quem não tem inteligência emocional. Quem segue o próprio coração, recebeu um xingamento, já vou responder. Aconteceu alguma coisa ruim, vou ficar ansioso, preocupado, angustiado e aflito. Mas quem anda sabiamente, confiando no Senhor, vai dizer: isso é apenas um obstáculo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem anda com sabedoria, confiando na palavra, nos momentos de angústia e de tribulação, confia em Deus. Ele passa pela crise, mas o que se entrega ao seu coração, às suas emoções, fica ansioso, preocupado, triste. Por isso que a Bíblia fala tanto de alegrai-vos no Senhor. Porque o alegrar-se no Senhor significa a situação está ruim, mas eu já me alegro porque eu vejo que lá na frente o Senhor me dará a vitória com certeza. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Deus sabe que você está vendo o pobre e que você não está ajudando quando você pode. Uma coisa é você não poder, mas quando você pode e não ajuda, você está trazendo maldição. Em Provérbios 11:25 está escrito assim: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Versículo 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É bom prestarmos atenção nas eleições e escolhermos pessoas justas. Como disse aqui o versículo 4, aqui, versículo 4. Aliás, o versículo 12, aqui, o versículo 12, vou deixar aqui em destaque o versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria,
mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Então, esse último versículo, que é o 28, ele se alinha com o 12. Quando justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O último versículo. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, quando essa ideia se repete duas vezes, o texto de Provérbios 28 está chamando a nossa atenção, no versículo 12 junto com 28, que nós devemos prestar atenção em quem nós escolhemos para nos liderar. Temos que prestar atenção no caráter, na correção de quem nós votamos, de quem nós escolhemos, na nossa empresa, para liderar os colaboradores, na nossa igreja, na escolha das pessoas que vão realizar o ensino bíblico, que vão ser os pastores, que vão ser os líderes. Em muitas igrejas existem processos de seleção para verificar se o candidato a ser sacerdote, a ser pastor, realmente está pronto para poder exercer aquele cargo, aquele ministério. Então, sempre que existe um processo em que nós podemos participar e votar e dar a nossa opinião a respeito de quem vai ocupar aquela posição, nós devemos participar de maneira ativa, de tal maneira que nós façamos uma escolha de pessoas que são justas, honestas e corretas para que nós possamos viver o bem. As nossas decisões nesses momentos de escolha de quem vai nos liderar são muito importantes.